O problema nunca está fora. O problema sempre está, dentro. Então a gente acabou de falar, eu sou o problema, mas eu também sou a solução. Então eu te pergunto, pessoal, como são as suas respostas no dia a dia? Como é que você trata as pessoas? Eu peço que você analise isso. A gente precisa analisar tudo, os detalhes daquilo que nós fazemos. Como é que nós estamos ensinando os nossos filhos, por exemplo? Porque as crianças, elas aprendem com exemplo. Os sentimentos, pessoal, você sabe tão bem quanto eu. Os sentimentos têm matado milhões de pessoas pelo mundo. Algumas têm morrido por suicídios, por mutilações, por tragédias, mas muitos estão vivas, estão por aí, estão comendo, estão andando, estão nos carros, estão nas empresas, estão nas fábricas, mas estão mortas. Sabe por quê? Para começar, que quem odeia o seu irmão, quem tem ódio, é chamado de assassino. Então, milhões de pessoas estão mortas nos dias de hoje. Estão caminhando por aí. São zumbis. Elas têm uma rotina, elas acordam, elas vão pro trabalho, elas voltam, elas almoçam, elas tomam banho, mas elas não vivem. Estão mortas, porque são pessoas ainda dominadas por sentimentos. Aqui no Salmo 105, olha que salmo interessante. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhes os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Veja que a palavra está mostrando que ele foi de uma maneira humilhante. Ele foi preso com ferro, mas o que a gente percebe? Que ele não se amargurou. E veja, machucaram-lhes os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. O corpo dele foi machucado, mas a sua alma, presta atenção, pessoal, a alma de José se tornou tão forte, tão resiliente quanto o ferro que prendeu ele. Nós vemos isso na postura dele. Então tome essa decisão hoje, meus queridos. Tome essa decisão hoje de não viver mais preso a essa isca diabólica. Tome essa decisão de não perder mais a sua vida com ofensa. Seja livre disso. Os sentimentos destroem. O que tem aí dentro de você? O que tem ofendido você? O que você tem guardado? Você tem vivido ofendido com o quê? Já não passou da hora de você perdoar? Já não passou da hora de você ser livre dessas amarras diabólicas? Porque se a minha alma não se tornar tão resiliente quanto o ferro, isso vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar o meu relacionamento, vai atrapalhar o meu casamento, vai atrapalhar os meus filhos. Então eu tenho que pedir ajuda para o Senhor, porque aqui José não teria conseguido sozinho, ele pediu ajuda para Deus. Então a gente precisa pedir ajuda também. Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda a não ser mais um amargurado, me ajuda a não ser mais uma pessoa que carrega esse monte de lixo na minha vida. Deus quer você livre dessa armadilha. Eu quero que você escreva isso, por gentileza. Quem que você precisa perdoar? Com quem você tem estado ofendido, por exemplo? A gente precisa ter clareza. Às vezes a gente tá falando assim, mas às vezes a gente pensa, né? Não, eu não tô ofendido com ninguém. Mas às vezes você lembra. Você não fala com seu pai, sei lá, faz 5 anos. Você só não vê ele. Por isso que você fala, não, pra mim tá tudo bem, mas se ele viesse hoje aqui, você ia ter uma barreira com ele. Você ia ter um problema. Às vezes um irmão, às vezes o pai, a mãe. Às vezes a gente vai pra quem tá mais perto da gente. Às vezes você acha até, não tem problema, nada com a minha esposa, mas você parar pra pensar, eu ainda não esqueci tal coisa, e ainda não perdoei tal atitude. E Deus quer você livre dessa situação. Quem que você tem que perdoar? Com quem você tem vivido ofendido? Tome essa decisão. Não deixa mais o orgulho dominar a sua vida. Não deixa mais esse escândalo, essa armadilha dominar a sua vida. Deixa escrito aí. Deixa claro isso pra você. Porque tudo é um foco, pessoal. Tudo é um foco. Então a gente precisa ter o quê? Controle do foco. Se o nosso foco não está alinhado à coisa certa, ele está focado na coisa errada. Isso é fundamental. Então eu quero que você anote, deixa aí para você pensar depois, que a gente ainda vai falar sobre isso. A gente precisa ter uma atitude que a gente vê muito nos dias de hoje, as pessoas focando em uma série de inutilidades. Às vezes ela começa a ouvir notícias, falar de um acidente de tal lugar, da crise em tal lugar, ela fica focada, fica pensando, ela não pode mudar nada que tá lá. Você pode mudar a guerra que tá lá na Ucrânia? Você pode fazer alguma coisa? Tá derretendo a calota polar lá, você pode ir lá salvar a foca e o
o urso polar? Pode? Não. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa focar aquilo que eu posso controlar. Fala, eu preciso focar naquilo que eu posso controlar. A maioria das pessoas foca naquilo que ela não pode controlar. Então, se eu não posso controlar, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar apenas perdendo tempo, perdendo energia, perdendo saúde. Lembra do tempo da pandemia? Que as pessoas ficavam mais doentes só por conta das notícias? Ela comia mal, ela não tomava sol, todo mundo parou de fazer atividade física, todo mundo comeu mais porcaria. Por quê? Ansiedade, ociosidade, todo mundo ficou pior. E a justificativa para fazer tudo aquilo era o quê? A saúde. E as pessoas foram ficando mais doentes. E não era do vírus, era doentes da alma, imunidade baixa, ansiedade, opressão, depressão. Então ela ficava focando naquilo que ela não podia mudar. Ela não saía de casa, ela ficava assistindo, queria saber as notícias. Quais notícias? As mesmas de todos os dias e do dia inteiro. Que aquela desgraça lá para ficar falando só de contagem de mortes é uma coisa demoníaca, que ainda tem gente que ainda se presta a esse serviço aí de ser conduzida e dominada por essas situações. Então, para eu não ficar perdendo a minha vida, a minha saúde, o meu tempo, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle, focar nas coisas certas, porque eu quero vencer, eu quero progresso, porque uma vida de sucesso é uma vida de progresso. Você não vai falar, eu sou feliz, eu tô há 10 anos no mesmo lugar, eu tenho o mesmo carro, eu ganho o mesmo salário, eu vivo do mesmo jeito. Você não vai falar que você tá feliz, você vai falar, eu tô frustrado, minha vida não tá caminhando, eu tô parado, o negócio não tá indo. Não, uma vida feliz, uma vida de sucesso, é uma vida que você tá vendo progressão, você tá vendo crescimento, você tá vendo avanço. Então muitos começam a ter um pouco de progresso, o que ela faz? Ela se sabota. Por quê? Porque tudo é uma questão de fé. Porque se ela realmente acreditasse, ela não perderia o alvo, ela não perderia o foco dela. Então a gente precisa trazer para nossa vida no que realmente você acredita. Sabe por quê? Porque é no dia a dia que nós revelamos o que nós acreditamos. Por isso que a renovação mental é fundamental. Sem renovação mental, não tem mudança na nossa vida.